Alô, meus amigos geminianos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao nosso canal Em Nome do Tarô. Eu sou a Cláudia, estou trazendo para vocês a leitura de dezembro, a última leitura do ano, fechando aí as nossas leituras de os 3 meses finais, né? Quem não está acompanhando aí, dá uma olhadinha no canal e vê quais são os assuntos que vieram para vocês desde os dois últimos meses, tá? Então, fechando a leitura aí do mês de dezembro para reunir as informações. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Acompanhe o nosso canal, se inscreva. Não esquece de deixar aí teu curtir. E as leituras aqui são para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Gêmeos. Mas se tu conhece os teus signos, os teus outros signos principais, tu conhece o teu mapa astral, dá uma olhadinha. Aqui no nosso canal a gente tem todos os signos, tá? Então pode ser que a informação esteja mais direcionada para esses outros pontos fortes do teu mapa, tá? Pessoal aí que já está inscrito, meus mais sinceros agradecimentos. Não esqueçam de deixar o curtir, de compartilhar, de interagir com o nosso canal para que ele seja mais indicado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou trazer para vocês aqui a leitura, né, como a gente faz, trazendo os aspectos dos 4 campos vibratórios, né, espiritual, mental, emocional e material. Vou usar aqui para abrir a mesa de vocês a carta dos orixás. Os orixás são forças da natureza que reverberam em nós também, porque somos parte da natureza, né? Então vamos ver quem abre a mesa do signo de Gêmeos. Vamos lá. Signo de Gêmeos, quem vem abrindo a mesa de vocês é os Ibejes, olha só. E os Ibejes são referente ao signo de Gêmeos. Olha que maravilha. São as crianças, né? É o espírito da criança. As pessoas às vezes acham que os orixás são crianças, mas eles trazem o espírito da criança, né? A alegria, a vontade de aprender, a coragem, essa disposição, a abertura para as coisas da vida, né? A criança não tem julgamento, ela não tem... O mais importante da criança é a questão do tempo, né? Para a criança não tem essa questão do tempo. Ela quer fazer o agora, aproveitar o momento e não fica pensando em passado ou futuro. Então, os Ibejes vêm aqui para vocês, abrindo aí, que são os guardiões do signo de Gêmeos. Agora eu vou colocar aqui na mesa, então, os nossos campos, né? O campo espiritual, o campo mental, emocional e material, com os arcanos maiores. Eu vou colocar também, para abrir os detalhes, então, com os arcanos completos. Eu vou colocando aqui e depois eu já mostro para vocês, já vou falando, tá? E as cartas ciganas que também vêm aqui para complementar, né? As cartas ciganas têm uma dinâmica diferente, elas são mais diretas. São em menor número também, né? São 36 cartas, enquanto que o tarô são 78. E no final a gente tira uma cartinha que tem as cartas aleatórias, tá? Então vamos lá. Começamos a leitura de vocês aqui no campo espiritual com a carta da Roda da Fortuna. É o arcano maior, Roda da Fortuna. Movimentos, direcionamentos, mudança de assuntos, coisas que podem estar paradas, começam a se movimentar para fechar o ano de vocês, né? Juntando tudo. Vocês olhem depois, se for de interesse, as leituras anteriores, dos meses anteriores aí, para ver se faz mais sentido, mas já começa aqui que a espiritualidade está trabalhando com vocês. Junto com a carta da Roda da Fortuna, eu tenho a Rainha de Ouros, então podem ser questões aí que trazem transformações no campo material. Nós estamos falando do campo espiritual, mas tudo reverbera, né? Na matéria que vai acontecer todo esse processo que começa no espírito, que passa pela mente, que passa pela emoção e que se manifesta. Então a espiritualidade aqui com a Rainha de Ouros pode estar falando de realizações
de sonhos, daquilo que vocês pedem em oração, pode estar se realizando, aqueles desejos que vocês vêm trabalhando aí. Sabe como é que é a questão da relação com o espiritual? É como se esses seres superiores estivessem aí, né? Como não? Eles estão atendendo aí ao que vocês precisam, ou pelo menos alguma mudança acontece, né? Não podemos garantir que aquilo que a gente pede vai acontecer, porque nem sempre é o que a gente precisa, tá? Na sequência, com as cartas ciganas, a gente tem a carta da Lua. E aqui também fala dos processos intuitivos e meditativos, fala muito das questões de espírito, né? Uma reverência também aí à ancestralidade, a processos de trabalhos voltados para questões xamânicas também, que pode estar muito associado a isso. Mas enfim, aqui temos respostas, tá? Temos respostas aqui para vocês que estão trabalhando a espiritualidade, né? Que estão aí envolvidos com alguma situação aí. Passando para a parte mental, né? O que a gente tem aqui? Aí nós temos o Sol. Então, o Sol, ele traz o esclarecimento. O Sol vem abrindo uma pergunta, ele vem trazendo essa movimentação que o espiritual está propondo a vocês, né? Se a parte espiritual de vocês, aquilo que o sutil se manifesta, então vocês começam a perceber que existe uma mudança. O Sol entra com essa função de claridade, né? Ou de clareza sobre algo, iluminando um assunto. A gente tem aqui, ó, um 9 de copas, e o 9 de copas junto com a carta da montanha. Algo que talvez fosse difícil, uma superação de obstáculo, a compreensão de algo, né? Talvez alguma coisa que sempre foi um mito, ou um mistério para vocês. Vocês agora começam a compreender alguma coisa que traz para vocês uma tranquilidade, porque a carta do 9 de copas, ela fala sobre estar satisfeito, né? Então vocês ficam tranquilos, ficam mais calmos, pode estar trazendo isso aí para vocês nessa parte mental, algo que satisfaz alguma pergunta, alguma busca que vocês tenham feito ou que ainda estão por fazer, né? Porque nós estamos falando ainda do mês de dezembro. Emocionalmente, voltamos aqui, ó, a carta da Lua. A carta do coração, 3 de copas, não é o coração, é o 3 de copas, que é um coração com 3 espadas. E a carta do cavaleiro. Desculpa o cachorrinho. Bastante barulho. Então, na questão emocional, essa situação da Lua vem com a cura. Pode ser que vocês estejam aqui vivenciando a cura de uma dor, o esclarecimento de algum trauma, aquela situação que aborreceu vocês de alguma forma. Esse cavaleiro, ele traz esse movimento junto com a roda da fortuna, quer dizer, esses arcanos, eles estão, né, trabalhando todos juntos. E então a gente pode estar falando aí com os geminianos que estão superando algum tipo de dor, algum tipo de mágoa, algumas coisas de passado, alguma coisa de, né, algo que fez parte da vida de vocês, que faz parte da vida de vocês e que até agora tenha sido uma dor difícil, algo que não dava muito para entender, né? Aquela não aceitação. E aí parece que a coisa toda se modifica aqui, porque nós temos aqui na parte da matéria a carta da morte. A carta da morte significa o fim de um ciclo. E aí veio o Sol de novo, vejam só. No jogo de vocês aqui, nós temos 2 vezes a Lua e 2 vezes o Sol. Pai e mãe, tá? Pai e mãe, masculino e feminino. E aí a gente tem o livro para terminar aqui, ó. O livro fala sobre uma história, um conteúdo, um contexto, algo que precisa de um movimento.
uma história contada, né? A Roda da Fortuna e o livro estão falando de um movimento, algo que se desenrola. É a resposta que vem, que ela pode ter demorado, porque a Lua também tem esses processos de demora, né? A Lua fala do nosso passado e também fala das nossas lembranças, então por isso passado, lembrança, trauma, sonho, desejo, todas essas coisas que mexem com o psicológico. E o Sol traz essa força de vida, essa força de iluminar tudo isso. O Sol é a grande potência, a Lua reflete o seu brilho. Então a Lua busca nessa claridade, ou nessa clareza da razão, essa ajuda, essa cura para desenrolar toda essa questão que vocês podem estar vivenciando aí, tá? Então vejo aqui para vocês um aspecto de cura, junto com a carta da morte, né? Dizendo aí que esse ciclo se encerra. Essa carta aqui do coração, do 3 de espadas, 3 de espadas, fala das dores, né? É a manifestação de algo, muitas vezes é colocar isso para fora. Não é que vocês tenham que ficar só com isso e ficar ali diminuindo, mas também pôr para fora, falar sobre, né? É uma das melhores formas de curar alguma coisa, nem que seja vocês e o espelho. Essa é uma técnica bastante usada, né? Quando a gente precisa falar alguma coisa, mas não pode falar para alguém, a gente fala para o espelho, a gente conversa como se fosse a terceira pessoa, né? E aí vai contando aquela história. É meio que como tu é o teu terapeuta, né? Tu tá ali conversando e tá pesquisando. Essa é uma das formas. Tem pessoas que fazem isso também no banho, né? Junto com a água, porque a água é o nosso agente de limpeza, é o nosso agente emocional. Então a gente pode se sentir mais confortável na hora do banho. Muita gente chora na hora do banho, não é verdade? Não é que a gente tem até piadinha, né? Chorando no banho. Mas é uma grande verdade. Então aqui para vocês pode ter muitas essas questões aí de limpar alguma coisa desse passado de vocês que vem aí para trazer mais alegria, porque a gente não deve esquecer aqui, quem tá aqui são os ibejes. E eles também têm uma relação aqui com a Lua, porque os ibejes são as crianças estão ligadas à mãe, a Lua é a nossa mãe. O Sol é o nosso pai. Então, vejam como está muito emocional esse jogo de vocês aqui. Gêmeos está muito ligado a uma cura da criança interior, né? Ou seja, essa criança interior que a gente sempre fala, é a criança que a gente foi e que sempre vai ser. A criança está aqui. A gente só foi mudando a forma, mas nós ainda somos a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Né? A gente vai sendo sempre vamos ser a mesma pessoa, mas que vai mudando conforme, né, a vida vai se desenvolvendo. Então, lá na minha infância, eu posso ter tido muitos bloqueios, muitas, né? E isso, quem cuidou da gente, ou quem esteve nos assegurando ali para que chegássemos até aqui, nós primeiro devemos ser gratos se nós estamos aqui, né? Mesmo que tenha sido difícil, complicado, existe uma força maior que nos trouxe até aqui. E então a gratidão ou a compreensão, muitas vezes não dá nem para ser muito gratos, foram coisas difíceis. Então tudo isso vai desenvolvendo e a gente vai carregando isso para sempre. Quando eu era criança, não me disseram isso ou aquilo, ou não me deram o que eu queria, eu fui abandonado, fui rejeitado, foi isso. Várias coisas aconteceram, a gente cresce com aquilo, aí quando chega na vida adulta, a gente reage, agora eu vou fazer tal coisa, porque quando eu era criança, eu não tive isso, agora que eu sou adulta eu vou me comportar dessa forma e, né, e vou ser assim, porque agora eu quero. Mas é uma coisa assim, meio consciente, meio inconsciente, né? É complicado. Mas enfim, são coisas que a gente precisa ir limpando. Que essa limpeza, ela não vai acontecer, não é que tu vai deixar de lembrar daquilo, é que aquele efeito não vai mais acontecer em ti. Tu vai conseguir, pelo menos, lidar com isso, tu vai entender o que era aquilo, por que aquilo aconteceu, por que fizeram ou não fizeram, né? Sem culpa, sem julgamentos, mas com razão, com inteligência e com sabedoria. Aí a gente começa a fluir na vida, certo? É um processo demorado, claro,
Para alguns pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas requer paciência, tá? E como a gente falou aqui, ó, é um desenrolar de uma história, tá? Façam a parte de vocês e a vida também faz a parte dela. Agora eu vou tirar para vocês cartas aleatórias, né, para ver o que o tarô ainda tem para dizer para vocês, confirmando ou não alguma coisa da mesa, podem ser coisas diferentes. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma puxadinha nas cartas aqui para cima. Vamos lá. O que os geminianos ainda precisam saber para finalizar essa leitura do mês de dezembro? Vamos lá. Gêmeos, finalizando dezembro, o que é importante para os geminianos, o que eles precisam saber, que caiu todas as cartas que precisam. A carta que não caiu, mas virou. Vamos lá, o que precisa para Gêmeos? E é isso, pessoal, só caíram duas cartas para vocês, tá? Duas cartas bem importantes, olha só, o julgamento. Acabei de falar aqui, né? A carta do julgamento é a chamada para uma nova fase de vida. Coisas que tu julgava talvez estarem mortas, enterradas, elas acabam por serem revividas, serem chamadas para essa própria cura. E olha só, o 8 de paus. O 8 de paus é esse giro novo que é dado, a transformação que se apresenta. Então, de fato, aqui as cartas estão confirmando que existe um chamado, existe uma resposta, uma busca, um esclarecimento para alguns geminianos aí, como a leitura é coletiva, né? Então não vai ressoar para todos, mas para quem sabe, né? O que a gente está falando é isso. É a oportunidade de fechar esse ano com essa clareza, com essa limpeza, porque isso é uma questão de limpeza, né? A gente vai esclarecer algo, a gente vai tirar aquilo que não é verdadeiro, a gente vai deixar só o que faz sentido. Então aqui a gente tem essa confirmação. Para o signo de Gêmeos, o julgamento e o 8 de paus, são cartas de movimentação. E tudo isso colaborando aqui com tudo que a gente viu na mesa, né? A carta da morte, a carta da lua, o cavaleiro, que são atitudes que precisam ser logo realizadas. Elas precisam serem como a criança, né? A criança, ela, como eu falei para vocês, criança não se preocupa com o tempo. Para eles, o tempo é algo que é meio incompreensível. Então, a gente que é adulta, a gente se prende no tempo, no passado e na ansiedade do futuro. E ficamos remoendo coisas, né? Então, é isso que esse jogo está dizendo para vocês, está buscando para vocês a alegria da vida, a alegria do momento, o desprendimento dessas dores, para que vocês possam fluir uma vida daqui para frente mais limpa, mais alegre, com mais saúde, com mais possibilidades de não ficar sofrendo, certo? A leitura ficou muito simples, né? Não teve muitas questões difíceis de serem compreendidas aqui. Espero que para vocês tenha sido também assim, dessa forma. Encerramos aqui essa leitura, então, desejando aí a todos os nossos queridos amigos geminianos um ótimo final de ano. Essa foi a leitura que os arcanos trouxeram para vocês. Não esqueçam de dar uma curtida na nossa leitura e acompanhe aqui nossos próximos encontros, certo? Então, gratidão a todos e a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau!